vocês não estão preparados, tá? É isso. Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais, mas de vez em quando eu trago aqui algumas creepypastas, contos de terror e histórias de terror do Reddit. Então, se você gosta desse tipo de história, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Hoje em dia tem a opção de hypar também, então se aparecer para você, clica no botão porque, provavelmente me ajuda de alguma forma. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, olá, meu nome é Geisiele, eu sou uma concurseira surtada que, faz aí uns vídeos pra internet. E esse aqui é o vídeo número 2 da creepypasta Borrasca. E como eu dividi, no nosso vídeo 1, eu contei pra vocês a primeira e a segunda parte. Nesse vídeo 2, eu vou contar pra vocês a terceira e a quarta. E nos próximos 2 vídeos, eu vou dividir a parte 5, que assim, é gigantesca, eu até tava olhando hoje para ver se eu conseguia juntar as duas e fazer em uma única parte, mas literalmente daria quase 70 páginas, então não, obrigada. E eu vi os comentários de vocês na parte 1, eu tô com a mesma roupa para dar a impressão, assim, de que, nossa, foi tudo gravado em um dia só e de uma continuação, tá? Mas eu tô gravando depois que eu postei a primeira parte. E comentaram que tinha uma sombra preta passando. Gente, não se assustem. A sombra preta é a minha cachorra, Kiara. Tem uma poltrona aqui que ela fica sentada, né? Se você é velho aqui no canal, você já viu o meu bebezinho. E às vezes ela tá deitada, ela levanta, ela desce, ela volta. Então ela tem essa mobilidade aqui. Então, se aparecer uma sombra preta, é só que Kiara não é um espírito. Tá tudo bem. Mas eu já estou falando demais e temos aí muita história pela frente. Se prepara, porque vocês não estão preparados, tá? Então, chega de blá e vamos para mais 2 partes de Borrasca. Você acha que ela se culpa? Não sei, cara. Provavelmente. Me estiquei no banco reclinado do meu Chevy e abaixei a aba do boné sobre os olhos. Mas você acha que ela tá bem? Não respondi. Eu, com certeza, não fiquei bem quando a Whitney morreu. E a Kimber era ainda mais próxima da mãe do que eu era da minha irmã. Então não, ela definitivamente não estava bem. Sam, sério, eu tô pirando aqui, já faz 2 dias. Empurrei o boné pra cima e olhei pro Kyle, que estava um caco, pra ser sincero. Os olhos vermelhos, a pele pálida e o cabelo ruivo todo encebado. Cara, a mãe dela se matou. Você sabe o quanto a Kimber era apegada à mãe. Ela só precisa de um tempo. Mas vai ficar bem. Ela não respondeu nenhuma das minhas mensagens ou ligações. Já deixei 9 recados na caixa postal, cara. Acho que tô ficando maluco. Você só precisa dar espaço pra ela. Mas ela é minha... Ele ainda não conseguia dizer isso perto de mim. Eu devia estar cuidando dela. Endireitei o banco e me sentei. Olha, Kyle. Eu sei que você quer ajudar a Kimber. Eu também quero. Mas ela não respondeu nossas ligações, não foi pra escola, não abriu a porta quando a gente passou lá na casa dela. Ela não quer ver a gente agora e a gente precisa respeitar isso. Nesse momento, a Kimber sabe o que é melhor pra ela. E a carta? Você acha que isso tem alguma coisa a ver? Suspirei. A gente nem sabe se teve uma carta, Kyle. O pai da Kimber estava destruído quando falou aquilo. É possível que eu tenha escutado errado também. Eu perguntei pro meu pai e ele disse que não tinha carta nenhuma. Ah, claro, porque seu pai é um poço de sinceridade, né? Bastou olhar pro Caio pra perceber que ele se arrependeu da frase assim que terminou de falar. Dei de ombros. Eu já nem sei mais no que acreditar. A verdade é que eu sabia o que tinha ouvido. O senhor Destário tinha falado sim de uma carta pros policiais. Mas eu não podia contar isso pro Kyle, não agora. Ele já estava paranoico, achando que o relacionamento dele com a Kimber podia ser um dos motivos pra mãe dela ter ficado tão deprimida. Eu tinha perguntado pro meu pai sobre a carta naquela mesma noite, quando ele chegou em casa depois de horas fora. Ele suspirou, passou as mãos pelos cabelos daquele jeito cansado e disse: Sam, eu não sei o que te dizer. A Anne Destário não deixou bilhete nenhum. E essa é a primeira vez que tô ouvindo falar disso. Com a nossa melhor amiga de luta e investigação em pausa,
eu e Caio estávamos vivendo meio no limbo. A gente ia pra escola quando dava, faltava as provas de fim de ano, fumava mais maconha do que podia bancar. Sem a Kimber ali pra botar juízo na gente, ficamos letárgicos, deprimidos, irresponsáveis. Eu nunca tinha percebido o quanto dependia dela. Eu e Caio faltamos as 2 últimas aulas do dia e debatemos se valia a pena ir pra escola no dia seguinte, que era o último do 2º ano. No fim, decidimos ir pra 2ª aula. E ainda bem que fomos, porque a Kimber apareceu na aula de biologia. Eu nem a vi de primeira. Estava com a cabeça deitada na mesa, os braços cruzados, servindo de travesseiro, quando senti uma mãozinha me dar um tapinha no ombro. Virei e a vi ali, em pé, com um olhar inseguro e desconfortável. Dei meio sorriso e a puxei para um abraço. Mas não foi um dos famosos abraços super confortáveis e nada esquisitos da Kimber. Foi um abraço mais longo, mais fraco. E eu me senti tão protetor naquele momento que fiquei triste quando acabou. Como você tá, Kay? Perguntei quando ela finalmente me soltou. Kimber enxugou uma lágrima no rosto. Eu tô bem. E deu um sorriso tremido que me disse exatamente o contrário. Puxei ela para outro abraço rápido enquanto a Phoebe Dranger olhava pra gente com cara de nojo. Você já viu o Kyle? Perguntei. Não, tenho aula com ele na próxima. Ele tá preocupado com você. Eu sei. Ela disse, baixando os olhos pro chão. As coisas têm sido muito difíceis lá em casa. Tá tudo bem. Falei. A gente tá aqui pro que você precisar. Era isso que eu estava esperando ouvir. O que você precisar. Como era o último dia de aula, o professor, Sr. Founder, ficou feliz só de devolver as provas corrigidas e deixar a gente enrolar o resto do tempo. Kimber falou sobre os preparativos para o enterro no fim de semana e deu uma bronca em mim e no Kyle por termos matado as provas para ficar chapados. Quando o sinal tocou, dava para ver que ela estava animada e nervosa para ver o Kyle. Enquanto a gente guardava as coisas, eu garanti para ela que o Kyle não estava bravo, só preocupado. Ela jogou a mochila no ombro, travou a mandíbula e assentiu. Estava se esforçando muito para manter a pose. Assim que o Kyle a viu no corredor, bateu a porta do armário com força e veio direto na nossa direção com tanta intensidade que eu comecei a pensar se ele não estava bravo afinal. Passou por umas 12 pessoas sem nem olhar e deixou um rastro de olhares curiosos e irritados atrás dele. Quando chegou até a gente, jogou a mochila contra a parede e agarrou a Kimber de um jeito que parecia cena de filme antigo, em preto e branco. Todo mundo que viu a cena, inclusive eu, gemeu em coro. Como a maioria dos professores nem estava chamando a lista naquele dia, fui com eles para a aula de cálculo. E lá, rolou basicamente a mesma conversa que eu e Kimber já tínhamos tido na aula anterior. Perto do fim da hora, o papo foi ficando tenso e meio esquisito. Eu e Kyle trocamos um olhar por cima da cabeça da Kimber e eu fiz que sim com a cabeça. Kimber, disse ele baixinho. Sua mãe deixou uma carta? Quê? Kimber perguntou surpresa. Eu ouvi seu pai falando sobre uma carta. Na terça. Eu disse. Enquanto a gente já esperava continuar, o sinal para o almoço tocou. Todo mundo saiu da sala, mas nós 3 ficamos parados ali, ainda sentados nas carteiras. Kimber. Chamei baixinho. Ela suspirou e olhou pro Kyle. Sim. O que dizia? Ele perguntou nervoso. Eu não sei, não vi a carta. Quando a gente chegou em casa, eu perguntei pro meu pai e ele disse que eu tinha ouvido errado, que não tinha carta nenhuma. Disse pra eu não comentar isso com mais ninguém. Senão, só ia deixar todo mundo mais mal. Então nós 2 ouvimos errado? Eu falei. Difícil de acreditar. Eu conheço meu pai a vida toda. E sei quando ele tá mentindo. As pessoas começaram a entrar pra próxima aula, jogando olhares de pena pra Kimber. Como era nosso horário de almoço, a gente pegou as coisas e fomos pro meu carro, como sempre. Eu sentei no banco de trás, deixando o Kyle e a Kimber na frente. Kimber respirou fundo e continuou. Eu sei que meu pai tá mentindo. E sei que ele tem a carta. Tem certeza? Kyle perguntou. Eu percebi que ele ainda estava morrendo de medo de ter alguma culpa nisso tudo. Tenho. E sei que a carta fala do Prescott. Acho que até sei onde ela tá. Prescott? Estranhamente, eu não fiquei tão surpreso. Ele era o centro de tudo que tinha de podre naquela cidade. Como você sabe que fala do Prescott? Kyle perguntou. Eu ouvi meu pai lendo em voz alta uma vez. Acho que ele lê essa carta direto, na verdade. Ele estava chorando baixinho, murmurando as palavras e jogando coisas no escritório. Meu pai, ele não tá bem. Você acha que sua mãe estava tendo um caso com o Jamie Prescott? Balancei a cabeça. Acho que você precisa pensar maior do que isso, Kyle. Concordo, disse Kimber, olhando para as próprias mãos no colo.
Com tudo que a gente já sabe sobre os Prescott, eu duvido muito que isso seja sobre um caso. Tá tudo conectado, não tá? Meu pai era o amor da vida da minha mãe, mas mesmo assim ela só deixou uma carta pra mim. Acho que, de algum jeito, fui eu quem ela traiu, não ele, sabe? Acho que ela fez alguma coisa comigo. Ou talvez tenha feito por minha causa. A voz da Kimber falhou no fim da frase e o Kyle a puxou pra perto. Beijou o topo da cabeça dela e murmurou alguma coisa que eu não consegui ouvir. Então, a gente precisa pegar essa carta. Falei depois de dar 1 minuto pros dois. Sim, eu preciso muito ler isso. A voz da Kimber ainda estava trêmula. Como a gente vai fazer isso? Perguntei. Se estiver no escritório, é só esperar o pai dela não estar em casa. O Kyle disse, olhando pela janela. Você acha que eu já não pensei nisso? Suspirou a Kimber. Ele não sai mais do escritório, desde o dia que a gente voltou do hospital. Ele dorme lá. Então a gente precisa tirar ele de lá. Não, a gente precisa me colocar lá dentro. Amanhã é o enterro da minha mãe e metade de Driss que vai estar lá. Inclusive meu pai, claro. Eu preciso sair sem ele perceber, correr até a casa e vasculhar o escritório. Beleza, isso é fácil. Falei. Sem ele perceber. E eu preciso voltar antes do fim do velório. Nós dois assentimos, mas ficamos em silêncio porque parecia que a Kimber estava ponderando se devia dizer mais alguma coisa. Meu pai, ele tá sendo muito frio comigo e eu acho que ele me culpa. Ela finalmente disse. Isso é uma merda. O Kyle cuspiu. Vocês me ajudam? Com certeza. Óbvio. Passamos o resto do intervalo do almoço criando um plano bem mais estratégico do que a situação provavelmente exigia. Eu e o Kyle iremos distrair o Sr. Destaro com conversa e, em algum momento, o Kyle receberia uma mensagem da Kimber dizendo que estava tendo uma crise no banheiro. Ele sairia para confortá-la e os dois iriam no meu carro até a casa do Destaro. Eu ficaria para trás, de olho no pai da Kimber, enquanto eles estivessem fora. Naquela tarde, eu fui trabalhar pela primeira vez desde segunda. A Mira parecia estar com um humor muito melhor e me deixou ir embora mais cedo, já que era sexta-feira. Mesmo assim, eu não dormi direito. Levantei às 4 da manhã e comecei a revirar meu armário procurando alguma roupa preta e arrumada para o funeral. Meu pai entrou no quarto antes de sair para o trabalho e encontrou o filho adolescente, descabelado e em pânico, encarando pilhas de roupas pretas. Ele me deu um sorriso triste e me levou até o armário dele. Como eu e meu pai tínhamos não só o mesmo rosto, mas o mesmo porte físico, achar alguma coisa para vestir foi fácil. Agradeci e ele pediu que eu desse um abraço na Kimber por ele e dissesse que lamentava não poder ir ao funeral, já que está de plantão, mas que estava mandando amor. O funeral da Anne Destaro foi em uma igreja episcopal do outro lado da cidade. Passei na casa do Kyle às 9 da manhã e vi que ele também estava usando um terno do pai. Só que nele não caía nem um pouco bem. Ele ficava puxando as mangas e ajustando o cós o tempo todo. Infelizmente, o Kyle era bem menor que o pai. Estacionamos o mais longe possível da igreja, torcendo para que ninguém percebesse um carro saindo. Quando entramos, vimos que a Kimber não ia precisar fingir muito para convencer alguém de que estava tendo uma crise. Encontramos ela lá no fundo da igreja, encolhida em uma cadeira, escondida sob uma montanha de cabelo cacheado e lágrimas. O Kyle sentou do lado dela e a puxou para um abraço. Jesus, Kimber, o que foi? Eu chutei o pé dele e dei um olhar tipo, sério isso? O Kyle mordeu o lábio. Quer dizer, merda. Não tem ninguém aqui. A Kimber sussurrou contra o peito dele. Minha mãe cresceu nessa cidade. Tinha centenas de amigos aqui. E ninguém veio. Olhei em volta e tive que concordar. A igreja estava vazia. Uns grupinhos de 3 ou 4 pessoas em pé, o pai da Kimber sentado do outro lado da sala com a cabeça entre as mãos e alguns parentes que eu conhecia dos churrascos lá na casa deles. O ex-xerife Clary e a esposa Grace também estavam lá conversando baixinho com alguns dos deputados do meu pai em um canto. Eu entendia porque a Kimber estava tão mal. Enquanto esperávamos a cerimônia começar, percebi que nunca tinha ido a um funeral antes. Queria que tivéssemos feito um para minha irmã. Mas eu sabia que isso nunca aconteceria, já que a Whitney ainda era legalmente considerada viva. Fiquei triste de pensar que ela nunca ia ter um descanso de verdade. Poucas outras pessoas foram chegando e o pastor começou a pedir que todos se sentassem. Só então eu percebi o caixão no altar e fiquei aliviado por ele estar fechado. Mesmo assim, não pude deixar de reparar no quanto o caixão era simples, quase feio. A família Destaro tinha dinheiro. Muito dinheiro, na verdade.
Aquilo era uma escolha estranha, quase um insulto. Pobre da Kimber. Eu e o Kyle ajudamos a Kimber a levantar e começamos a ir para os bancos da frente. Mas ela parou de repente. Eu tô pronta, disse, afastando o cabelo molhado do rosto. Pronta pra ir embora. Eu não consigo ficar mais aqui. Isso é um desrespeito com a minha mãe. A Kimber ergueu o queixo e travou a mandíbula. Eu conhecia aquele olhar. Não adiantava argumentar. Eu e o Kyle nos olhamos. Aquilo não fazia parte do plano. Ia ficar muito mais óbvio se a Kimber sumisse da cerimônia, principalmente com tão pouca gente ali. Vão até lá e digam pro meu pai o que a gente ensaiou. Kyle, eu vou te mandar uma mensagem em 30 segundos. Vai. O Kyle assentiu e começou a caminhar, e eu sabia que não adiantava discutir. O Sr. Destaro finalmente estava de pé, olhando com hesitação para os bancos da frente reservados para ele e para Kimber. Sr. Destaro? Chamei enquanto nos aproximávamos. Sinto muito pela sua esposa. Ela era... Merda. Esqueci minhas falas. Uma mulher incrível que criou uma filha maravilhosa. Completou Kyle. É? Ele cuspiu. Mulheres incríveis se suicidam e deixam suas filhas maravilhosas sozinhas no mundo? Ah, merda. Mulheres incríveis pulam de prédios e se transformam num espetáculo público? E deixam a família pra lidar com a mídia e com a dor? O celular do Kyle apitou, graças a Deus. Ah, é a Kimber. O Kyle disse rápido demais, sem nem olhar pro celular. Ela não tá bem, tá dizendo que tá chorando e passando mal. Vou lá ajudar ela. Não. O Sr. Destaro gritou tão de repente que o Kyle deixou o celular cair no chão, fazendo um barulho alto no piso de pedra. Não você. Você não ajuda minha filha, você não fala com ela. Ele vai. E apontou pra mim. Ah, tá bom. Gaguejei. O plano já tinha mudado demais. Eu precisava dar um jeito de pegar a chave do carro com o Kyle sem ser visto. O Kyle me deu um aceno sutil e trêmulo, e então ele e o Sr. Destaro foram se sentar. Ficou óbvio que o pai da Kimber estava de olho nele. Pegar as chaves ia ser quase impossível. Me escondi nas sombras no fundo da sala enquanto o pastor começava a cerimônia. Mandei 4 mensagens pro Kyle pedindo ajuda, mas ele não ousava mexer no celular. Só encarava o altar, lançando olhares preocupados para onde estava a Sra. Destaro cada poucos segundos. Depois de alguns minutos, fui procurar a Kimber para ver o que ela queria fazer. Mas ela não estava no lugar combinado, perto das portas dos fundos. O plano estava desmoronando. Peguei o celular e mandei uma mensagem. Eu. Onde você tá? Eu. O Kyle tá do lado do seu pai e eu não consigo pegar a chave com ele. Fiquei no corredor, batendo o celular na mão, nervoso. Depois de 1 ou 2 minutos, o telefone vibrou. Kimber. Desculpa, eu fui sem vocês. Eu precisava sair dali. Eu volto antes do fim da cerimônia. Prometo. Merda. Eu. Se cuida. Agora era fundamental que ninguém me visse. Fui pro banheiro, tranquei a porta da cabine e fiquei jogando Snake no celular pelos 20 minutos mais longos da minha vida. Sabia que a cerimônia não ia demorar muito mais. Então, mandei mensagem de novo. Eu. Você já tá voltando? Achou a carta? Fiquei esperando, vendo os minutos passarem. Mandei outra mensagem. Eu. Acho que tá acabando. Onde você tá? Depois de mais 7 minutos, sem resposta, tentei ligar. Caiu na caixa postal. Tentei de novo. Mesma coisa. Tava ficando nervoso. Ia tentar uma terceira vez quando 2 pessoas entraram no banheiro e meu celular vibrou. Era o Kyle. A cerimônia tinha acabado. Kyle. A Kimber tá com a chave. Por que vocês não voltaram ainda? Encontraram alguma coisa? Saí do banheiro sem lavar as mãos e recebi olhares nojentos dos 2 caras no mictório enquanto a porta fechava atrás de mim. Encontrei o Kyle encarando pela janela, procurando meu carro. Kyle. Ele levou um susto. Cadê a Kimber? O que vocês acharam? Eu não sei. Ela foi sem mim. Como assim? Por quê? Onde ela tá? Eu não sei, Kyle. Ela foi sem mim. Repeti. Não tá atendendo as ligações, nem respondendo minhas mensagens. Porra, nem as minhas. A gente precisa ficar de olho no pai dela até ela voltar. Nós não somos os únicos. Disse o Kyle apontando pro outro lado da sala. Que porra tá acontecendo? 3 homens estavam conversando com o pai da Kimber em um canto do salão. À frente deles estava Killian Clary, flanqueado por seus 2 ex-delegados. O xerife aposentado de Driskin segurava o braço do Sr. Destaro e falava com ele em um tom baixo e irritado. O pai da Kimber balançava a cabeça, negando desesperadamente alguma coisa. Os 2 delegados saíram pela porta da frente da igreja e o Sr. Destaro afundou contra Clary, que o sentou em uma cadeira próxima.
Algo estava acontecendo. Liga pra Kimber agora, disse Kyle. Tentei de novo e dessa vez o telefone chamou 2 vezes antes de ir pra caixa postal. Desliguei e levantei as mãos, olhando desesperado pra Kyle. De novo, ele disse, tirando o próprio celular do bolso. Dessa vez, alguém atendeu a ligação de Kyle e eu senti um choque de alívio. Mas não era a Kimber. Phil, em que parte da cidade você está? Preciso de uma carona. É emergência. Eu esperei. Isso, cara. Estou na Northridge Church. Vê o mais rápido que puder. Estou com o Sam. Fico te devendo essa. Kyle desligou e imediatamente tentou ligar de novo pra Kimber. Ela também tá mandando minhas ligações direto pra caixa postal. Nós dois ficamos de pé na janela, esperando ansiosamente ver o Mazda prata do Phil aparecer. Kyle mordia o lábio e eu ficava batucando o telefone contra a mão. Vamos, Saunders. De vez em quando, a gente olhava para trás, para o pai da Kimber, até que Clary o ajudou a se levantar e o levou para fora da igreja com um homem já inconsolável. De repente, o celular do Kyle apitou e nós dois olhamos para baixo, vendo o nome da Kimber brilhar na tela. As pernas do Kyle quase cederam e ele se apoiou na parede. Kimber, eu encontrei. Kyle abriu a mensagem e respondeu furiosamente. Kyle, eles estão indo atrás de você, Kay. Nós dois ficamos olhando para o celular esperando uma resposta. E, bem na hora em que o sol nos cegou refletindo no sedã prata do Phil que se aproximava, ela respondeu. Kimber, eles estão aqui. Essa foi a última mensagem que recebemos da Kimber. Quando o Phil deixou a gente na casa dos Destaro, encontramos a porta da frente destrancada e ninguém em casa. Meu carro estava parado na garagem, destrancado, com as chaves na ignição. Kyle e eu voltamos dirigindo para a igreja, mas o funeral já tinha acabado e as poucas pessoas que tinham ido já tinham todas ido embora. Voltamos mais uma vez para a casa da Kimber, mas estava do mesmo jeito que tínhamos deixado. Nenhuma alma por lá. Nessa hora, o Kyle já estava em frangalhos. Um completo desastre. Ele ligou tantas vezes para a Kimber que eu tinha certeza de que descarregou a bateria do celular dela. Todas as ligações iam direto para a caixa postal. E as mensagens ficaram sem resposta. Depois de meia hora implorando, o Kyle me convenceu a ligar para o meu pai. Ele atendeu na hora. Sammy? O que foi? É a Kimber. Ela sumiu, pai. A gente procurou por tudo quanto é lado, mas ela e o pai dela desapareceram. Ela saiu do funeral antes do fim e o Killian Clary estava falando com o pai dela, e aí o Sampson e o Grigg saíram e eu acho que foram para casa dela e pegaram ela, pai. Acho que eles ainda estão trabalhando pro Clary por fora, alguma coisa assim, e acho que estão fazendo alguma merda. Ela... Calma. Vem até a delegacia e vamos conversar. Vou tomar o depoimento de vocês e mandar uns policiais darem uma olhada na casa agora mesmo. Se acalma, Sam. Nós vamos resolver isso. Desliguei e joguei o carro violentamente em marcha ré, girando o volante para a esquerda no final da garagem. Sam, como a gente sabe? Como a gente sabe que pode confiar nos policiais? Eu não tô confiando nos policiais, eu tô confiando no meu pai. Falei, mas minha voz soava tão desesperançosa que nem eu acreditava nela. Virei na rua da delegacia e o Kyle saiu do carro antes mesmo de eu estacionar. Quando entrei, vi meu pai segurando os ombros do Kyle e assentindo solenemente para tudo que ele dizia. Quando meu pai me viu, chamou um oficial para levar a gente para a sala dele. Depois de alguns minutos, ele entrou e se sentou do outro lado da mesa. Muito bem, meninos. Vou chamar o oficial Ramirez daqui a pouco para tomar o depoimento de vocês. Quero que saibam que, até o momento, tudo indica que os Destaros saíram da cidade por vontade própria. Não, de jeito nenhum, Sr. Walker. A Kimber jamais. Meu pai levantou a mão, pedindo silêncio. Deixa eu reformular. Jacob Destaro saiu da cidade por vontade própria. A Kimber é menor de idade e não tem direitos legais nesse caso. Se o pai dela disse que eles estão indo embora, então eles estão indo embora. Mas ela não tá atendendo o telefone, a gente foi na casa deles, pai. Não tinha nada arrumado, nenhuma mala. Talvez eles só tenham saído por um tempo. Talvez estejam indo para casa de algum parente. Não posso teorizar porque ela não atende o telefone, além do fato de que talvez ela só queira ficar sozinha por um tempo. Mas... Olha, eu sei que é difícil para vocês entenderem, mas perder um familiar acaba com a pessoa, Sam. Você sabe disso. A gente nunca sabe como cada um vai lidar com o luto. E não temos o direito de julgar. Eu acho muito provável que a Kimber volte na volta às aulas no outono. No outono? Sheriff Walker, isso daqui a 2 meses. Você precisa investigar agora. Kyle, eu sei que você está chateado e ninguém aqui disse que a gente não vai investigar a fundo. Igual vocês investigaram o desaparecimento da Whitney? Eu cuspi as palavras e não me arrependi. Sam. Ele esbravejou com mais força do que eu já tinha ouvido antes.
Estou cansado de ouvir você insinuar que eu não fiz tudo o que pude pra encontrar a Whitney. Eu amo a sua irmã mais do que você imagina. Ela é minha filha, Sammy. E eu nunca vou desistir dela. E os delegados que saíram do funeral pra ir atrás da Kimber? Kyle interrompeu. Meu pai arqueou a sobrancelha pra mim. Sampson e Greg. Falei entre dentes cerrados. Ele suspirou. Meninos, o Sampson e o Greg saíram do funeral porque eu os mandei atenderem uma ocorrência. Levantei da cadeira com tanta força que derrubei ela no chão. Ah, fala sério, pai. Chega! O xerife bateu as mãos na mesa e se levantou. Eu disse que ia contar o que eu sei e contei. Eu sei que essa amiga de vocês é importante e, caramba, os Estado também são meus amigos. Eu prometo que vou usar todos os recursos possíveis para encontrá-los e tranquilizar vocês. Mas até lá, tudo que eu posso garantir é que, por enquanto, não há sinais de crime. Vocês precisam sair dessa postura de ataque e deixar a gente fazer nosso trabalho. Agora o Ramirez está esperando no corredor para pegar o depoimento e depois vocês dois vão para casa. Entendido? Eu não disse nada e fiquei olhando para ele, fervendo de raiva. O Kyle se levantou e saiu da sala sem nenhuma expressão no rosto. Ele passou direto pelo Ramirez e eu fui atrás dele até o carro. Entramos e eu esperei o Kyle dizer alguma coisa. Ouvi um soluço alto e olhei para ele. O rosto dele estava coberto de lágrimas. Era a primeira vez que eu vi o Kyle chorar. Mas não seria a última. Ele tá mentindo. Ele sussurrou. Eu só balancei a cabeça. Eu não sabia no que acreditar. Kyle virou o rosto pra longe de mim. Eu sei que ele tá mentindo. Aconteceu alguma coisa ruim e ele tá mentindo sobre isso. O quê? O que aconteceu? Ouvi mais alguns soluços enquanto Kyle tentava se recompor. Cara, fala comigo. O que você acha que aconteceu? A Kimber sumiu igual os outros. Então ela tá lá, no lugar onde as coisas ruins acontecem. Eu dei um soco no volante. Como é que isso tinha acontecido? Não a Kimber. Por favor, não a Kimber. Será que isso tudo foi por minha culpa? Será que a mãe dela se matou por algo que eu fiz? Por algo que a gente descobriu? Será que levaram a Kimber por minha causa? Se eu pensasse nisso por um minuto sequer, sabia que ia me despedaçar. Não. A Kimber não. Não. Sim, Sam. Pensa. Kyle gritou comigo. É a casa na árvore. É tudo a mesma coisa. Borrasca, os homens esfolados, árvore tripla, sua irmã, a montanha. É tudo a porra da mesma coisa. É o império dos Prescott. E agora a Kimber foi engolida por isso. Pra onde a gente vai? Eu podia sentir as lágrimas quentes da minha própria desesperança e do meu próprio desespero escorrendo pelo rosto. O quê? O que a gente faz? O que a gente faz, caralho? Kyle levantou as mãos em frustração. A gente tem que ir pra Ambercott, né? Tudo começa e termina na árvore tripla, Sam. Você já devia ter percebido isso. A gente já foi naquela casa na árvore 1 milhão de vezes, Kyle. Não tem nada lá. Eu não sei mais pra onde ir, Sam. Eu dei um pulo quando alguém bateu no vidro do carro e limpei as lágrimas do rosto. Baixei o vidro e vi o oficial Greg se inclinando, olhando pra dentro. Vamos pra casa, rapazes. Beleza? Beleza. Respondi e dei a partida no carro. O Greg acenou enquanto a gente saiu do estacionamento, mas a gente não retribuiu. A casa na árvore, disse Kyle. Dirigimos em silêncio, tentando desesperadamente nos recompor. Se a gente quisesse ajudar a Kimber, precisávamos ficar calmos o bastante para pensar com clareza. Estacionei no espaço ao lado da trilha e vi várias bicicletas amarradas no poste. Enquanto subíamos o West Rim Prescott Ore Trail, passamos pelo Parker e alguns dos amigos dele descendo. Assenti com a cabeça para ele, mas o Kyle não disse nada. Só ficou encarando a trilha, indo para o único lugar que ele conhecia. Já estava quase escuro quando chegamos em Ambercott e restava pouca luz para procurar o que quer que o Kyle esperava encontrar. Passamos meia hora ali na escuridão, até eu finalmente convencer o Kyle de que não havia nada lá que pudesse ajudar a Kimber. E embora a gente não tenha falado sobre isso, eu sabia que tanto eu quanto ele estávamos dolorosamente atentos a cada som da noite. Estávamos com medo, aterrorizados até os ossos, com receio de ouvir o rangido cortante, o atrito metálico e os gritos de aço da máquina de borrasca. Aquele monstro ao qual tínhamos nos acostumado ao longo dos anos. Nós dois temíamos por isso. Rezávamos para que não acontecesse. E não falamos sobre isso. Deixei o Kyle em casa e prometi que iríamos encontrar a Kimber no dia seguinte. Jurei que sim. Ele só me respondeu com um aceno fraco e desapareceu dentro da casa dele. Meu pai estava me esperando na cozinha quando cheguei em casa alguns minutos depois. Não olhei para ele. Fui direto para a geladeira, percebendo que não tinha comido nada o dia todo. Sammy, senta aqui.
Quero pedir desculpas pelo dia de hoje. Peguei um pouco de frango e queijo e fui até a despensa procurar pão. Eu sei que você está com medo. E sei que tem muita coisa acontecendo que você não consegue entender direito. Ele suspirou. A Anne estava deprimida há muito tempo, Sam. Mais de 20 anos. Isso pesa em uma pessoa. Ignorei e continuei fazendo meu sanduíche. Por dentro, eu estava morrendo. Me perguntando se podia mesmo confiar no homem que chamei de pai a vida toda. Ela estava sofrendo, Sam. E às vezes, quando alguém sofre tão profundamente, não enxerga outra saída. Ela sabia que a depressão dela estava machucando o marido e a filha. E talvez ela tenha achado, erroneamente, que estava fazendo um favor a eles. A mãe tá deprimida. Eu disse sem tirar os olhos do que estava fazendo. Ele suspirou de novo. Sua mãe está lidando com as coisas e esse caso foi bem diferente, Sam. A mãe da Kimber está deprimida desde os 20 e poucos anos. No começo do casamento, a Anne teve vários abortos espontâneos. A infertilidade pode ser devastadora para alguns casais. E nem mesmo o nascimento da Kimber conseguiu aliviar totalmente essa dor. Pai, com todo respeito, eu estou cansado e vou pra cama. Eu e o Kyle vamos acordar cedo pra procurar a Kimber. Joguei a faca na pia com um barulho alto e me virei para olhar meu pai pela primeira vez naquela noite. Por favor, me diz que você ainda está tentando encontrar a Kimber. O xerife se levantou da cadeira da cozinha, parecendo tão cansado e desarrumado quanto eu me sentia. Eu prometo, Sammy. E finalmente, eu acreditei nele. Na manhã seguinte, quando parei na casa do Kyle, foi o Parker quem veio me encontrar. E aí, Parker? Eu disse, abaixando o vidro, e deixei o ar frio da manhã entrar. O Kyle não tá aqui. Ele saiu por volta das 5. Pegou escondido o caminhão do meu pai. Ele tá puto, então é melhor você ir. Valeu, cara. Respondi, subindo o vidro e acelerando pela rua. Passei a manhã inteira rodando a cidade procurando o Kyle e ligando pro celular dele. Ele só atendeu perto do meio-dia. Desculpa, cara, não consegui dormir. A voz do Kyle está um pouco mais estável do que ontem. Tudo bem. Onde você tá? Não sei exatamente. Achei um lugar raro aqui onde pega sinal. Tá no meio do mato? Tô. Ela está aqui, Sam. Em algum lugar nessas montanhas. Eu sinto isso. Eu sei. Tá bom. Então me espera aí. Ok. Vem pro West Rim Trail que eu te encontro lá. Eu estava a apenas 5 minutos dali, então cheguei antes do Kyle ter tempo de descer a montanha. A caminhonete Dodge Ram vermelha do Sr. Land estava estacionada de qualquer jeito em uma área proibida. Imaginei que provavelmente seria rebocada até a hora de voltarmos, mas duvidava que o Kyle se importasse com isso, àquele ponto. Cruzei os braços e me encostei no carro, olhando para a trilha vermelha e suja, impaciente. Quando o Kyle finalmente apareceu, meia hora depois, estava coberto de suor, terra e desânimo. E aí? Perguntei, me afastando do carro. Nada, cara. Nada. Beleza, então vamos continuar procurando. A gente caminhou quilômetros e quilômetros pela montanha naquele dia, mas não encontrou sinal de vida alguma. E no dia seguinte, se o sol estava fora, a gente também estava. O Kyle ficou cada vez mais desesperado, invadindo propriedades privadas para procurar equipamentos de mineração, mapeando as minas do condado para vasculhar os prédios abandonados. Mas a montanha era enorme e a agulha estava bem escondida no palheiro. E, conforme os dias iam passando, a sanidade do Kyle escorria junto. Toda vez que eu via meu pai, ele me lançava um olhar sério e prometia que ainda estavam procurando. Parecia até que ele também já estava começando a se preocupar. A casa dos Destaro continuava tão fria e vazia quanto o espaço entre as estrelas lá em cima. Na 11ª noite da nossa existência sem a Kimber, acordei de um sono inquieto com um som de lacerante, giratório, estridente da morte em borrasca. Chorei até voltar a dormir, embalado pelos sons da própria agonia do Kyle vindo da casa ao lado. A gente tinha falhado com ela. A Kimber estava morta. Quando parei em frente à casa dele na manhã seguinte, pude perceber que Kyle havia sucumbido. A pele dele havia assumido uma cor amarelada e sua voz estava monótona e sem emoção. Ainda não acabou, Kyle. Eu disse enquanto ele se jogava no banco ao meu lado. Sim, acabou, Sam. Ele quase sussurrou. Não, eu não acredito nisso. O pai da Kimber também está desaparecido, sabia? Talvez tenha sido ele. Em vez disso, que foi... Eu não consegui dizer a palavra. Estamos vivendo no inferno. Driskin é o inferno na nossa própria realidade. Eu não podia discordar. A cidade que eu havia aprendido a amar parecia tão estranha para mim agora.
Whitney não havia sido uma exceção como eu pensara. Pessoas desaparecidas eram a norma aqui. E isso faria de Jimmy Prescott o rei. Ele é Satanás, em pessoa. Assim que as palavras saíram da minha boca, Kyle socou a porta do carro, despertando de seu estado moribundo com um vigor raivoso. Eu vou matar o Jimmy Prescott. Onde está aquele filho da puta? Você sabe que ele está envolvido em tudo isso, Sam? Você sabe? Talvez parcialmente. Eu disse olhando pela janela. O pai dele criou a cidade que gerou essa porcaria, mas tenho certeza de que os Prescott estão apenas traficando drogas. Você sabe, o pó. Sim, e daí? Ele está recrutando pessoas para serem mulas de drogas ou algo assim? Talvez. Concordei pelo bem de Kyle, embora eu realmente não acreditasse. O som, a grande máquina fera de borrasca, exalava um odor distinto de morte. E embora eu soubesse que fisicamente isso era impossível, isso não mudava minha opinião sobre o assunto. O ar cheirava diferente depois que o lamento metálico terminava. Dirigimos até a 4th Street Gourmet Coffee and Bakery e entramos para comprar nossas provisões habituais de Rockstar e Monsters. Enquanto pagava os pacotes de 4 latas, vi Mira esperando pelo café no balcão. Percebi imediatamente que ela estava de bom humor, algo que eu não tinha visto muito desde que comecei a trabalhar para ela. Provavelmente era um bom momento para dizer a ela que eu estava faltando ao trabalho pelo 5º dia consecutivo. Oi, Mira. Murmurei quando me aproximei. Eu não posso vir de novo hoje. Eu tenho algo realmente importante. Sam! Ai, meu Deus, como você está? Bem? Gaguejei. Que bom! Ela disse alegremente. Não se preocupe em vir. Eu darei conta do recado e tenho certeza de que posso chamar a Emma Lane se precisar de ajuda. Mas Sam, o que você tem feito ultimamente de tão importante? Minha mente deu um branco. Assim que comecei a gaguejar alguma bobagem sobre ajudar meu pai, Kyle apareceu atrás de mim. Estamos tentando encontrar a borrasca. Ele disse com toda a seriedade de um elogio fúnebre. Ah, sim. Owen me disse que você perguntou a ele sobre isso. Você sabe que isso é apenas uma história, Sam. Essa lenda existe desde que eu era criança. Sim, bem, estamos procurando nossa amiga desaparecida, Kimber. Achamos que talvez ela esteja lá. Eu terminei fracamente. Ah, é mesmo? Pensei ter ouvido que os Destaros estavam com parentes no Maine durante o verão. Ah, bem, de qualquer forma, boa sorte, meninos. Obrigada. A voz de Kyle estava azeda e eu sabia que sua paciência estava no limite. Quando voltamos para o carro, cada um abriu uma lata de Rockstar e começou a beber. Eu sabia que era melhor não perguntar a Kyle se ele queria fumar, já que tinha certeza de que ele não havia acendido um cachimbo desde antes de Kimber desaparecer. Ele terminou a bebida energética em menos de 1 minuto e amassou a lata na mão. Não gosto da sua chefe, ele disse. Mira? Por que não? Não sei, ela é apenas estranha. Bem, ela tem passado por algumas coisas. Eu não ia elaborar mais. Por que você estava perguntando ao marido dela sobre borrasca afinal? Não sei, eu estava apenas batendo papo e pensei que ele pudesse saber. Ele parecia saber sobre muitas outras coisas. Ele sabia? Não. Dei um longo gole na bebida azeda e depois engasguei quando me lembrei de algo que Owen havia dito. Bem, na verdade sim. Ele disse uma borrasca em vez de apenas borrasca. Sabe, como se fosse uma coisa em vez de um lugar. Kyle abaixou seu Rockstar. E é? É o quê? É uma coisa? Não sei, nunca ouvi falar. Pesquisei tudo de estranho sobre essa cidade, mas nunca apareceu nada. Você escreveu certo? Não sei. Dei de ombros. Você sabe como se escreve? Não. Peguei meu telefone. Não, que se dane o Google, disse Kyle. Precisamos falar com Catherine Scanlon. É isso que Kimber diria. Ele estava certo. Catherine Scanlon podia ser a pessoa mais bem informada da cidade e provavelmente era a pessoa certa para perguntar. Saí do 4th Street Coffee e rezei para que ela já estivesse em seu escritório. Quando estacionamos em frente a Driskin Arts Antiques, fiquei desapontada ao ver que a loja estava escura. Kyle apontou para uma pequena e barata placa de aberto pendurada no canto da porta e cruzei os dedos para que fosse para o escritório de Catherine. Fiquei aliviado ao encontrar a porta destrancada e nos apressamos, passando por todas as antiguidades e vidros soprados até o fundo da loja, onde encontramos uma porta aberta e Catherine sentada em sua mesa. Meninos! Ela se levantou quando nos viu. Vocês estão acordados bem cedo para as férias de verão. Como foi o ensaio? Ótimo. Eu disse. Na verdade, estamos aqui para mais ajuda. Interesse pessoal, Kyle acrescentou. Catherine levantou as sobrancelhas. Que surpresa agradável.
Eu precisava ir direto ao ponto. Se por alguma pequena chance Kimber ainda estivesse viva, cada segundo contava. Estamos aqui porque queremos saber se Borrasca é uma coisa ou um lugar. Catherine levantou as sobrancelhas. Lembro-me dessa lenda quando criança. Na verdade, eu teria que dizer que não saberia se não fosse por Wyatt. Ele sabia tão pouco sobre tanta coisa. Ela riu. Uma espécie de faz-tudo. De qualquer forma, ele me contou um fato interessante uma vez sobre Borrasca. É os dois. O que você quer dizer? Inclinei-me sobre a mesa dela. Bem, o termo borrasca é apenas léxico antigo e desatualizado. A palavra era usada por mineradores para descrever uma mina com baixo desempenho. Uma mina. Sussurrei. Caio balançou a cabeça. Nós estávamos procurando minas. Então todas as minas no condado de Butler são borrascas? Perguntei. Bem, geralmente é apenas a primeira mina no sistema a secar que é chamada de borrasca. Você sabe qual mina secou primeiro? No nosso sistema de mineração? Caio perguntou de onde estava perto da porta, cerrando e descerrando os punhos repetidamente. Ah, de cabeça não. Ela riu. Mas posso procurar. Acho que tenho esses registros aqui em algum lugar. Catherine foi para trás de sua mesa e abriu uma gaveta de arquivos soltos. Isso é uma coisa estranha pra vocês. Menino da idade de vocês, se interessarem. Mas acho que devo ficar feliz que vocês dois estejam tão ansiosos pra aprender. Especialmente durante o verão. Sim, senhora, muito ansioso, disse Caio. A Borrasca, a primeira mina que ficou sem minério, foi por acaso a mesma em que aquelas crianças desapareceram? Os McCaskey? Ah, não acho. Aquela mina em particular era a mina do sudoeste e era muito perto da cidade. Acho que foi uma das últimas a fechar, na verdade. Ah, aqui está. Esse pacote deve ter essa informação. Catherine passou muito tempo movendo livros na mesa para abrir espaço para a pilha de papéis que tinha. Caio e eu andávamos pela sala nervosamente, tentando parecer casualmente interessados, enquanto as bebidas energéticas começavam a percorrer nossos sistemas. Aqui estamos. A primeira mina a fechar foi a mina Centro-Norte, que foi... Sim, na verdade, uma das primeiras a abrir. Mas onde fica? Caio se aproximou da mesa e apoiou os braços nela. Onde fica essa mina? Catherine puxou outra pilha de papéis e começou a remexer nela. Após o minuto mais longo da minha vida, ela soltou um som de "ahá!" e tirou um grande pedaço de papel amarelado que havia sido dobrado no tamanho A4 padrão. Ela o desdobrou sobre a mesa e inclinou-se para ler as marcações. Eu podia ver, de onde estava perto da porta, que era um mapa e eu sabia que não sairíamos daquele escritório sem ele. Vejamos. Aquela mina ficava mais pra cima da montanha. Um pouco mais difícil de alcançar, viu? E ela apontou para um pequeno ponto no mapa que estava a pelo menos 6 quilômetros de onde estávamos procurando. Podemos levar isso? Caio perguntou. Nós vamos devolver. Claro, tenho certeza de que tenho cópias. Escutem, se vocês meninos vão explorar... Vou levar meu pai. Menti. Ah, excelente então. Divirtam-se. Ela nos gritou enquanto saíamos apressadamente do prédio. Não paramos para respondê-la. Diversão estava longe de nossas mentes. É tão longe de onde estávamos procurando? Caio gaguejou. Precisamos ir para lá agora e precisamos de uma arma. Uma arma? Onde vamos conseguir uma arma, Kyle? Com seu pai. Ele não vai nos dar uma arma, cara. Tudo bem, então vamos primeiro explorar o local e depois voltaremos com a arma. Isso também não me pareceu uma boa ideia, mas que escolha tínhamos? Depois de estudar o mapa por vários minutos, percebemos que a maneira mais fácil de acessar a mina ainda era pela trilha West Rim Prescott Ore Trail. Estacionamos no início da trilha e fizemos a familiar caminhada pela trilha marcada e depois pelo caminho batido, percebendo que teremos que passar pelo Fort Ambercott no caminho. E eu sabia em meu coração que estávamos indo pelo caminho certo. Estávamos caminhando pela mesma trilha que tantas pessoas antes de nós haviam percorrido em seu caminho para a Borrasca. Mas o que elas encontraram lá? Passamos pela casa na árvore, que estava tão silenciosa quanto a manhã. Caminhamos pela floresta, mais para o norte do que jamais havíamos ido antes, e logo estávamos voando às cegas, caminhando na direção geral do ponto no mapa e esperando ainda estar no curso. Dentro de uma hora, comecei a me arrepender de termos vindo sem provisões. Emocionalmente despreparados. Ao meio-dia, estávamos caminhando por 4 horas e parecia-me que estávamos perdidos. Eu temperei o pânico crescente com pensamentos em Kimber e Whitney e nas respostas ao mistério que havia absorvido minha vida por tantos anos. Kyle, por sua vez, não disse nada e manteve os olhos fixos e sua missão como prioridade. E então,
Assim que o sol oscilou no ápice do dia, vimos um vazio entre as árvores e as linhas duras de edifícios feitos pelo homem. Kyle acelerou o passo e eu corri para acompanhá-lo. Quando finalmente rompemos a linha nas árvores, engasguei com minha própria respiração profunda e caí contra uma árvore enquanto olhava para o acampamento silencioso. Um grande poste de madeira, quase tão longo quanto a clareira inteira, ainda estava de pé perto da entrada da mina. Devia ter um século de idade. E, embora a maioria das letras tivesse apodrecido ao longo dos anos, pelas restantes, pude adivinhar que um dia havia dito Mina Subterrânea de Driskin, ou Driskin Underground Mine. O que restou, entretanto, foi Skin, N-D-M-I-N. Homens esfolados. Skinman. Por ali. Kyle apontou para o extremo norte do acampamento. Saímos das sombras e entramos na vulnerabilidade da clareira. Havia vários edifícios grandes ainda de pé e a entrada da mina de minério, com as tábuas pregadas, estava recuada na montanha. Não vamos entrar ali. Sussurrei. Vamos tentar aquele prédio, ele disse, e apontou para o que estava próximo, que era o maior e tinha pelo menos 2 andares de altura. Contamos até 3 e então corremos pelo acampamento até as grandes portas de madeira do velho edifício. Elas estavam entreabertas e quando nos esprememos para dentro, não tive dúvidas de que a morte estava realmente presente em Borrasca. Estávamos em algo que eu presumi ser uma refinaria e no meio da sala havia uma grande máquina cônica de prata. Uma esteira transportadora alimentava e a sala tinha um cheiro azedo. Até a sujeira sob nossos pés parecia ter adquirido um tom carmesim. Esta é a máquina. É aqui que eles os levam. Eu disse. Esse é o lugar onde as pessoas morrem. Kimber não está aqui. Vamos. Fiquei mais do que feliz em sair de volta pela porta do prédio e andar na ponta dos pés pelo lado. Dobramos uma esquina e quase batemos em uma picape verde brilhante, recém-encerada, estacionada ali. Esta é a picape de Jimmy Prescott. Eu respirei. Eu sei de quem é a picape. Kyle rosnou. Estávamos agora em alerta extraordinariamente alto. Kyle caiu no chão e começou a rastejar como um comando ao redor do prédio. Eu segui, esperando ouvir um grito ou um tiro, mas nada veio. Enquanto rastejávamos para a parte de trás do prédio, Kyle se virou para mim e colocou o dedo sobre os lábios. Então apontou para um prédio marrom de um andar que estava a apenas alguns metros de nós. Ele se agachou e moveu-se o mais rápido que pôde através da lacuna entre os 2 edifícios. Eu fiz o mesmo. Assim que alcancei a parede ao lado dele, Kyle se virou e colocou outro dedo nos lábios e então apontou para uma janela diretamente acima de nós. Havia ruídos vindos de dentro e mesmo para mim, um virgem de 16 anos, os sons de sexo eram inconfundíveis. Pudemos ouvir um grunhido animal e os gemidos cansados e relutantes de um colchão velho. Incapaz de me conter, sussurrei. Que porra é essa? Para Kyle. Mas ele já havia partido, toda a cautela abandonada, correndo pela lateral do prédio. Eu segui pela primeira porta que encontramos e fui atingido no rosto por uma parede invisível de sujeira e sofrimento. O cheiro me fez recuar, mas Kyle continuou correndo. Eu segui, passando por caixas de macarrão instantâneo, água engarrafada e caixas que não tive tempo de ler. Atravessei outro limiar e de repente fui cercado por pessoas. Tantas pessoas. Derrapei e percebi que estava em uma espécie de dormitório. Fileiras e fileiras de camas de cada lado com pessoas amarradas a elas. Algumas vestindo trapos sujos e algumas sem nada. Muitas pareciam inchadas e eu esperei que uma delas me chamasse, mas todas permaneceram em silêncio. Algumas me observando com olhos cansados e mortos e outras se virando. Olhando ao redor, percebi que todas eram mulheres e o inchaço que eu via parecia ser gravidez. Algumas estavam confinadas às suas camas e outras não. Olhei ao redor da sala procurando Kyle e o vi parado um pouco mais à frente, na longa sala, olhando para mim com a mesma expressão confusa e selvagem que eu tinha certeza está em meu rosto. Vi o entendimento cruzar o dele e o chamei. Mas ele já estava correndo novamente. O perdi antes de dar 5 passos para segui-lo. Achei que provavelmente era melhor continuar correndo, nos separarmos e procurar Kimber. Não a vi nessa sala e tinha certeza de que ela nos teria chamado se estivesse. Procurei outra porta e vi uma entreaberta à esquerda, atrás de uma fileira de camas. Olhei diretamente para ela enquanto me dirigia para lá, desesperado para evitar os olhos miseráveis e vazios das mulheres ao meu redor. Primeiro, ajudamos Kimber, depois ajudamos as outras. Eu voltarei e ajudarei todas vocês, prometo. Assim que encontrar Kimber.
Sem pensar, abri a porta assim que a alcancei e encontrei a fonte dos ruídos que havíamos ouvido lá fora. Era Jimmy. Algo que eu esperava ver, mas a cena diante de mim não era. Ele estava curvado sobre a cama de uma Christie quase irreconhecível e sem resposta, tratando-a como um animal. Ela me observava através das frestas de seus olhos mortos, mas não me pediu ajuda. Pensei ter visto uma lágrima escorrer por sua bochecha antes que ela virasse o rosto de mim para a parede do outro lado. Que porra é essa? Eu nem percebi que as palavras eram audíveis. Nunca tinha visto tamanha profundidade de sofrimento humano. A cabeça de Jimmy girou para me olhar e registrou brevemente surpresa antes que ele sorrisse para mim de uma forma que transformou minhas entranhas em gelo. Ele não parou o que estava fazendo e eu não queria nada mais do que correr e empurrá-lo para fora de Christie. Mas, para minha total vergonha, não consegui me forçar a ir mais longe na sala. Sam! Sam! A voz de Kyle ecoou pelo prédio e imediatamente me curou da minha paralisia. Me vi correndo de volta para o dormitório dos mineiros e para longe de Jimmy Prescott e Christie. Kyle! Aqui atrás! Rápido! Por favor! Eu encontrei a Kimber! Segui sua voz pelo labirinto de camas e quartos enquanto uma cacofonia de vozes começava a me seguir. Ajude-nos! Por favor! Havia talvez apenas um punhado de garotas gritando comigo, mas soava estrondosamente alto enquanto filtrava por minha culpa. O peso da miséria delas caiu sobre mim e quase me empurrou para o chão. Eu vou conseguir ajuda. Eu vou ajudar vocês. Prometi a elas enquanto seguia a voz de Kyle, ainda gritando desesperadamente de um quarto adjacente. Corri por outro limiar e vi ele, agachado perto de uma cama de canto, puxando impotentemente uma tira de couro presa a ela. Bati na cama e caí de joelhos, tentando descobrir o que ele estava fazendo e como eu poderia ajudá-lo. Tentei não olhar para a cama porque sabia que não podia vê-la assim. Não suportaria. Se Kimber olhasse para mim com os mesmos olhos acusadores e vazios que Christie e as outras, eu poderia deitar no chão debaixo dela e me encolher como uma bola. Vá para o outro lado. Solte as outras 2 tiras. Kyle tinha a voz aguda e os olhos selvagens e desesperados da loucura. Corri para o outro lado e fiz o que ele havia dito com as mãos trêmulas e desajeitadas. Oh, meninos! A voz de Jimmy ecoou de algum lugar do prédio. Eu tinha acabado de libertar o tornozelo de Kimber e estava trabalhando em seu pulso. Ela choramingou quando o ouviu e enterrou o rosto no meu ombro. Vocês acham que estão se escondendo? Eu sei onde encontrá-los. Eu sei exatamente onde eu coloquei aquela garota. Eu vou te matar, Prescott, seu desgraçado doente. Eu vou pisar em todos os seus ossos e te esfolar, seu filho da puta. Kyle havia perdido toda a razão e estratégia. Ele estava cheio de raiva em vez de medo e isso me assustava ainda mais. Puxei o pulso de Kimber da última tira e gritei. Vão agora! Puxamos Kimber da cama e rapidamente percebemos que as suas pernas mal podiam sustentá-la. Ela estava fortemente sedada e respirava fracamente. A apoiamos de cada lado e nos movemos o mais rápido que pudemos pela porta mais próxima, para longe de Jimmy. Estávamos em outro dormitório, embora este estivesse cheio de camas em sua maioria vazias. Eu podia ver a luz do sol brilhando pela porta no final da longa sala e corremos em direção a ela enquanto Kimber fazia pequenos choros de dor. Eu não achei que meu coração pudesse se partir mais, mas estava enganado, pois no momento seguinte, partiu. Quase deixei Kimber cair quando a vi olhando para mim. Seus olhos estavam vazios e desinteressados, e quando me virei para ela desviou o olhar imediatamente como se não suportasse me ver. Whitney? Eu disse fracamente. Sam, vamos embora! Kyle gritou. Não posso. Virei-me para ele enquanto lágrimas escorriam pelas minhas bochechas quentes e Kyle a viu também. Não posso ficar. Kyle disse ainda se movendo em direção à porta. Eu tenho que tirar a Kimber daqui, por favor. Mas ele sabia que eu não iria a lugar nenhum agora. Boa sorte, irmão. Eu disse, e então, nós dois estávamos correndo em direções opostas. O cabelo de Whitney era longo, mas fino, assim como seu rosto. Tudo nela parecia frágil, exceto sua barriga que inchava com um balão inflado demais. Ela se recusou a me olhar e se encolheu ao meu toque enquanto eu tentava desesperadamente soltá-la da cama. Eu nem tinha terminado o primeiro cinto quando ouvi Jimmy se aproximar por trás de mim. Não me preocupei em olhá-lo ou parar de tentar libertar minha irmã. Eu não sabia mais o que fazer. Eu admiro sua coragem, garoto. Jimmy disse, e então sentou-se em uma cama atrás de mim e continuou a me observar, sem fazer objeção ao que eu estava fazendo. Você provavelmente pensa que seus amigos escaparam, mas não faz sentido ter falsa esperança, não é? Não faz sentido em nada disso.
Minha voz soou frágil e rachou na última palavra. Você está errado nisso. Jimmy suspirou. Mas, só pra você saber, já tem um Clary lá fora procurando por eles. Pessoas fazendo muito trabalho descendo essa montanha. Acredite em mim. Xerife Clary? Eu estava desesperado para mantê-lo falando. Qualquer coisa para impedi-lo de tentar me parar. Ah, sim. Você sabe, ele deveria ter se aposentado no negócio, mas ao contrário do xerife anterior, ele manteve alguns cavalos na corrida. Cavalos? Nada fazia sentido. Sim. Jimmy deu um tapa na cama ao lado dele. Chamamos esses prédios de estábulos. Ele riu. Deixei a última fivela cair no chão e olhei para Whitney. Eu esperava que ela pulasse e corresse para a porta enquanto eu ia atrás de Prescott. Mas tudo que ela fez foi esfregar os pulsos e coçar a clavícula. Então, ela colocou os braços de volta onde estavam, virou a cabeça para longe de mim e fechou os olhos. Eu me joguei na cama ao lado dela e peguei sua mão fria. Se ela não fosse sair dali, eu também não iria. Havia acabado. Enviei uma oração silenciosa a um Deus que eu não conhecia e desejei segurança aos meus amigos. Quer saber o que é isso, Sam? Dei de ombros. Não parecia importar agora. É tudo sobre os bebês. Olhei para Whitney e sua barriga inchada, mas não dei nenhuma indicação de que estava ouvindo. Você não acreditaria quanto dinheiro há nessa indústria. Quer dizer, meu pai era um homem inteligente. E ele sabia que não tínhamos nada de valor para vender. E naquela época, os Prescott eram muito pobres. Mineradores desempregados como todo mundo na cidade. Ele teve a ideia pela primeira vez quando vendeu meu irmão mais velho para pagar as custas judiciais para lutar contra a cidade. Quer dizer, algumas pessoas pagam 5 dígitos por um recém-nascido, sabe? Mesmo naquela época. E as organizações que os compram, bem, eles compram a granel. Mas ainda lucramos muito com eles. E nossos custos são muito baixos. Jimmy se levantou e tirou uma arma da cintura. Depois a jogou em uma cama do outro lado do corredor. Sabe, tente entender, Sammy. Não é só pelo dinheiro. Também usamos os estábulos para serviços comunitários. Muitas pessoas na cidade vêm até nós, sabe? Desde os anos 50. Eu não aguentava mais. Não queria estar ali, ouvindo aquilo. Não queria ver Whitney tão quebrada e não queria esperar pela morte inevitável. Era tortura em sua forma mais pura. O que você tá esperando? Por que não me mata logo? Isso não é um filme do James Bond, não me importo com essa merda. Jimmy riu alto como se fosse a coisa mais engraçada que já tinha ouvido. Matar você? Cristo, garoto. Se eu pudesse, já teria feito, mas não tenho permissão para matá-lo. Tenho tentado decidir se quero sua irmã bem na sua frente, no entanto. Ela não é uma das minhas, mas pode valer a pena só pra ver sua cara. Apenas me mate e a deixe ir. Que se foda, eu me mato se você a deixar ir. Levantei-me da cama e Jimmy deu 2 passos em minha direção e me socou tão forte no rosto que caí de volta nela. Gemi enquanto lutava contra as lágrimas e as estrelas diante dos meus olhos. Não posso deixar ela aí, seu putinho. Ela tem um dos nossos bebês de serviços comunitários nela. Grace disse que ela tem mais uma semana, no máximo 2. Jimmy olhou para Whitney e franziu a testa. Ela tem produzido bebês ruins, no entanto. E assim que este sair dela, ela tem um encontro com um cavalheiro brilhante. O que diabos isso significa? Gritei para ele e um forte toque de repente encheu a sala. Jimmy levantou um dedo e tirou um telefone do bolso. Tenho que atender uma ligação de negócios. 2 minutos e podemos voltar à nossa conversa. Jimmy foi para um canto da sala e eu desesperadamente comecei a puxar Whitney. Precisamos ir, Whit. Não podemos ficar aqui. Ela manteve os olhos fechados e o corpo relaxado. Whitney, eles vão te matar. Minha cabeça girou em direção à porta quando ouvi um caminhão derrapar na terra do lado de fora. Jimmy encerrou a ligação e Killian Clary entrou, empurrando um Kyle mancando e ensanguentado à sua frente. Perdeu alguma coisa, Prescott? Onde está a garota? Não consegui encontrá-la. Droga, Clary. Você nos fudeu. Volte lá e encontre aquela garota. Jimmy pegou sua arma da cama e a enfiou na parte de trás da cintura. Agora escute aqui, seu merdinha. Clary rosnou. Eu não sou seu maldito empregado e não tenho o dia inteiro pra brincar de esconde-esconde na floresta. Estou dizendo que ela não estava com ele. Então acho que se você quiser saber onde ela está, deveria tirar isso dele. Clary jogou Kyle no chão e cuspiu perto de seus pés. Eu tenho que fazer esse maldito trabalho agora? Jimmy se aproximou e, sem qualquer hesitação, chutou Kyle tão forte nas costelas que eu vi algumas delas estalarem dentro do peito dele. Tentei me levantar, mas ainda estava tonto e lutando contra a escuridão. Onde está sua namorada, Lindsay? Prescott levantou a bota e depois pisou com força no tornozelo de Kyle. Ele gritou de dor.
Posso fazer isso o dia todo, garoto. Clary sentou-se em uma cama do outro lado do corredor e acendeu um cigarro, observando impassível. Jimmy puxou Kyle para os seus pés e depois o socou com força no rosto. Alguns dos dentes de Kyle se espalharam pelo chão. Diga-me, sua putinha. Jimmy o socou novamente no rosto e Kyle ficou mole. Você está matando ele. Gritei e pulei da cama, correndo cegamente em direção a Jimmy em uma raiva vermelha. Clary se levantou e me pegou sem nenhum esforço, segurando meus braços para baixo. Ele riu, o cigarro ainda enfiado no canto da boca enquanto eu lutava impotente contra o peito dele. Jimmy já havia montado em Kyle e estava socando rapidamente no rosto e no peito. Kyle mal estava consciente e eu rezei para que desmaiasse de dor. Depois de um minuto inteiro disso, Jimmy se levantou e esfregou os punhos ensanguentados. Última chance, Landy. Foda-se, Kyle disse com a respiração sibilante e ofegante. Jimmy cuspiu nele, levantou o pé o mais alto que pôde e o baixou no rosto de Kyle com tanta força que eu vi seu crânio quebrar. Eu caí nos braços de Killian Clary e ele me largou em uma poça aos seus pés. Jimmy pegou um cigarro de Clary e eles ficaram ao lado da cama de Whitney, me observando chorar. Jesus, que bagunça. Depois de alguns minutos, Clary jogou o cigarro fora e tirou o telefone. Certo, Sam. Leve seu amigo. Eu não poderia tê-lo ouvido direito. Que se foda, aquele merdinho do Landy não vai sair daqui. Você quer limpar essa bagunça, Prescott? Levantei-me e meus joelhos não cederam. Não vou sair sem minha irmã. Eu disse a eles. Jimmy riu. Sim, você vai. Disse Clary. Se você quiser salvar a vida do seu amigo. Ele ainda não está morto, Sam, mas estará em breve. Ele jogou as chaves pra mim. A estrada pra fora dessa montanha fica lá atrás, perto da refinaria. Deixei as chaves baterem em mim e caírem no chão. Clary me amaldiçoou. Eu sabia que ele estava certo. Eu era um covarde e deixaria minha irmã e todos os outros aqui apenas para fugir e salvar a vida de Kyle. Peguei as chaves e então, sem olhar para os dois homens, peguei Kyle pelos ombros e sua cabeça rolou para trás como se não estivesse mais presa à sua coluna. Seu rosto era uma colagem de polpa e sangue e eu lutei para manter a calma e respirar enquanto o arrastava para fora do prédio. Clary e Prescott me observavam, tragando seus cigarros e sem dizer nada. Eu sabia que eles provavelmente estavam mentindo para mim. Kyle estaria morto quando eu chegasse montanha abaixo, se já não estivesse. Abri a porta da velha Ford de Clary e coloquei Kyle no banco da frente, fazendo uma careta quando sua cabeça rolou como uma bola em uma corda. Levei quase 1 hora para descer a montanha, embora tenha pegado a estrada coberta de mato em velocidades ridículas e feito tudo o que pude para destruir os amortecedores da caminhonete. Corri para a zona de emergência do hospital e encontrei uma equipe médica esperando dentro da porta. Ficou claro que eles haviam recebido a ligação para me esperar, porque já tinha um carrinho de choque com eles e um soro pronto para injetar no pulso de Kyle. Deixei a caminhonete de Clary onde estava e passei as 2 horas seguintes na sala de espera, ligando para meu pai repetidamente e chorando sobre uma revista, Architectural Digest. Ninguém veio para pegar uma declaração minha ou me fazer qualquer pergunta. A mãe de Kyle chegou pouco antes do meu pai e começou a gritar assim que me viu. Meu pai entrou atrás dela e fez com que um deputado a contivesse. Ele me levou para casa em silêncio, mas eu não aguentei por muito tempo. Alguém vai registrar um boletim de ocorrência? Alguém se importa com o que aconteceu? Sam, Ele não se virou para me olhar. estou fazendo o meu melhor para controlar a situação, mas se Kyle morrer ou os pais dele processarem, não há nada que eu possa fazer para mantê-lo fora do tribunal. Você acha que eu fiz isso? Gritei para ele. Não vamos contar para sua mãe, certo? Ela já tem preocupações suficientes. Pai, Kimber, foi o maldito Prescott e o xerife Clary. Sim, você chegou ao hospital na caminhonete de Killian. Já conversamos com os dois. Eu estava tão frustrado e cheio de raiva que minhas próximas palavras saíram uma bagunça gaguejante e confusa que terminou em um grito impotente. Paramos em nossa garagem e meu pai desligou o carro e finalmente se virou para me olhar enquanto eu lutava para recuperar o fôlego. Samuel, nunca mais falaremos sobre isso. Você entende? Você está de brincadeira comigo, pai? Kyle pode morrer. Eu vi Kimber. Chega! Se você quer que isso desapareça, você vai manter a boca fechada sobre isso. Não fará nenhuma declaração a ninguém e eu contratarei o melhor advogado que puder pagar para limpar sua bagunça. Não sei por que você espancou seu melhor amigo quase até a morte e, francamente, não quero saber. Você... Foda-se! Gritei para ele e abri a porta da viatura. Corri então para longe dele, da casa e da minha vida quebrada. Ele não veio atrás de mim, nem naquele dia, nem nenhum outro. Como todos na cidade pensavam que eu era um bandido violento, ninguém me deixava ficar com eles quando eu ligava. Acabei indo para um motel bem afastado da cidade e gastei o resto das minhas economias do trabalho pagando o quarto.
Voltei pra pegar meu carro no início da trilha, mas ele havia sumido e eu esperava que fosse Kimber quem eu tivesse e não um purgatório de reboque. Li os jornais todas as manhãs em busca de alguma menção sobre a condição de Kyle. Vi o anúncio de nascimento dos Daly cerca de 10 dias depois. Eles tinham acabado de ter um filho que chamaram de William. O turbilhão giratório do Cavalheiro Brilhante iluminou o vale com seu fedor e canção de morte naquela noite. Foi a última vez que eu o ouvi. Fiquei em Driskin muito depois que o dinheiro acabou e eu estava dormindo no concreto atrás do motel. Fiquei até Kyle ser libertado do hospital, um vegetal mudo, de olhos vazios e sem alma. Fui vê-lo uma vez, enquanto apenas Parker estava em casa, e o ameacei até que ele me deixasse entrar na casa. Quando me certifiquei de que o Kyle que eu conhecia estava morto e apenas sua casca vazia permanecia, deixei sua casa e peguei carona para fora da cidade. E depois de passar 4 anos bêbado e drogado em Chicago, um dia voltei para casa e encontrei uma carta me esperando. Não tinha remetente, mas estava carimbada na Califórnia. Eu sabia que era dela antes mesmo de pegá-la. Ela tinha escrito tantas das minhas tarefas que eu conhecia a caligrafia da Kimber melhor do que a minha própria. Dentro havia uma carta. A carta. Eu a li apenas uma vez, muitos anos atrás. Até que me sentei para transcrevê-la hoje. Minha Kimber, eu sei que você não vai entender porque fizemos as coisas que fizemos. Tudo nasceu do amor, pelo menos começou assim. Você é tudo pra mim e sempre será minha filha, você entende? E estou deixando esse mundo por causa do que fiz a você, não por causa do que você é. Não quero que você fique chateada com o que você é, por quem você é, porque quem você é lindo. Minha querida, essa cidade fez coisas horríveis, e todos nós que vivemos aqui somos culpados. Lê essa carta e deixe este lugar. Preciso te contar tudo isso. Preciso começar do começo. Em algum momento, décadas atrás, a maior parte da população de Driskin tornou-se incapaz de ter filhos. A maioria das pessoas culpa a cidade por deixar o minério de ferro vazar para nosso lençol freático durante o colapso de nossas minas. Este é o mesmo lençol freático que ainda fornece a água da cidade hoje. Eles nunca conseguiram consertá-lo completamente e o minério é tóxico, e a exposição causa infertilidade. A cidade sofreu e ainda sofre muito com seus efeitos. E os Prescott, eles resolveram um problema que ninguém conseguia resolver. Foi uma solução feia e grosseira, mas a maioria das pessoas ficou feliz em fechar os olhos quando puderam criar famílias novamente. Você vê, eles pegavam meninas, principalmente mulheres de outros lugares, e as engravidavam e nos davam seus bebês. E a cidade ficou sob os cuidados de Thomas Prescott quando ele começou a vender alguns dos bebês para fora, com lucro para casais ricos. E o xerife, ele o ajudou a fazer isso. Mas então, um boato feio começou a circular de que eles estavam vendendo para traficantes de pessoas. E os Prescott tiveram que oferecer o triplo do preço pelas meninas. E na cidade começamos a murmurar. Mas, novamente, viramos a outra face quando a cidade foi subitamente inundada de dinheiro por causa do quanto os traficantes pagavam bem. As pessoas tinham empregos bem remunerados novamente e sentiam orgulho de chamar Driskin de lar. Então, não dissemos nada e aqueles que o fizeram foram levados para a montanha. Porque é lá que eles fazem isso. Existe um lugar na montanha para onde as mulheres são levadas, Kimber. Andarilhas fugitivas e, se seus pais assim o quiserem, às vezes até as meninas da cidade são vendidas de volta. Eles combinam de vender as meninas e as encontram em uma árvore a meio caminho entre nossa cidade e sua fábrica de bebês. Às vezes, crianças brincam lá agora. Acho que você brincou lá. Os Prescott e o xerife são os que engravidam as meninas e as crianças recebem o nome deles. Crianças P para os Prescott e crianças K para o xerife. E então, quando as mulheres ficam muito doentes ou muito velhas para ter bebês lucrativos, elas são enviadas para uma máquina gigante que era usada para refinar minério, e seus corpos são esmagados e o sangue e a pele arrancados, e o que resta delas são seus filhos roubados e o pó de seus ossos. E tudo o que resta de seus corpos é o pó que eles espalham pela montanha para esconder nossos crimes. Estou te contando isso, Kimber, porque você é uma dessas crianças. A maioria dos seus amigos são uma dessas crianças. Por favor, saia de Driskin antes que seu pai encontre essa carta. Fuja e nunca mais volte e nunca fale sobre isso com ninguém. A indústria deles tem raízes profundas agora e os traficantes têm conexões elevadas. Não conte a ninguém. Não guarde essa carta. Não olhe para trás. Eu te amo. Sinto muito ter que te deixar. Todos nós temos que responder por nossos pecados e estou pronta para queimar no inferno pelos meus. Com amor sempre e para sempre. Mãe. E assim, com
essa pequena bomba, né, explosiva assim, que a gente finaliza o nosso vídeo 2, que foram as partes 3 e 4 de Borrasca. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais ou, né, creepypastas, contos de terror, Reddit de terror, né, obviamente, comente aqui embaixo que eu tento trazer o mais rápido possível. E eu vejo vocês em breve com a primeira parte da parte 5. E é isso. Até breve!